Alô, devoto! Que bom ter você junto com a gente aqui na TV Pai Eterno. Essa semana que é o especial de 130 anos da chegada dos missionários redentoristas aqui em Goiás. E a gente conta essa história para você, que é a história da devoção ao Divino Pai Eterno. Quero agradecer a você que já faz parte da nossa família de amor, que nos ajuda a construir a nova Casa do Pai, nas obras sociais redentoristas e ainda permite a nossa evangelização por meio da TV Pai Eterno. Se você não faz parte da nossa família, corre aí pro seu telefone e liga pra gente, 62 3506 9800. Esse número também é WhatsApp, viu? Pode mandar a sua mensagem que tem uma equipe esperando por você, para que você faça parte da nossa família de amor. Hoje, nesse segundo episódio, o Padre Rafael Vieira continua contando sobre esse importante marco dos missionários redentoristas no estado de Goiás. Olá, nós estamos no segundo episódio dessa série em homenagem aos 130 anos da presença dos missionários redentoristas no coração do Brasil. No primeiro programa, nós conversamos a respeito das origens, daquilo que motivou a vinda dos redentoristas para o Brasil, da passagem por São Paulo, onde metade do grupo de alemães que vieram ao Brasil ficou e uma outra metade veio para a região central do Brasil. Isto foi o que nós conversamos basicamente no primeiro encontro. Hoje nós vamos dar um passo adiante. Nós vamos tentar nos transportar para aquele tempo e lembrar como estava o Brasil e como estava a igreja durante esse tempo aí de 130 anos, essa evolução toda. Nós continuamos conversando com um missionário redentorista muito especial, Padre Henrique Jacob Streu. Ele é um filho do sul do Brasil que veio para Goiás há muito tempo e por aqui vive a vida redentorista com alegria. Muito bem-vindo, Padre Henrique. Obrigado pelo convite. Estou aí à vontade para ajudar a refletir um pouco e a gente conhecer um pouco melhor esses 130 anos da presença dos redentoristas em Goiás. Padre Henrique, para a gente poder tentar compreender melhor ainda, aprofundar a presença dos redentoristas nesses 130 anos, é preciso lembrar como é que estava o Brasil, quais eram os grandes desafios assim do mundo e do Brasil naquele momento e também da igreja, naturalmente, não é? Nesses 130 anos. Em primeiro lugar, os missionários vieram para cá, uma região imensa. Atingiram daqui de Trindade, de Goiás, Goiânia e Trindade, foram até o Rio Paranaíba, Itumbiara e outras cidades por lá, Santa Rita do Araguaia, depois até pelo Rio Araguaia, estado do Tocantins e muitíssimo, era só essa paróquia, só a paróquia de Campinas. E aí então eles foram desenvolvendo todo esse trabalho pastoral. Em primeiro lugar, começaram com as missões. Já 3 anos depois da chegada, tiveram um congresso missionário e aí começaram a pregar a primeira missão com 3 padres. E depois em outros lugares. De lá em diante sempre houve equipes missionárias. O tempo todo, sem parar. Veja quantas missões, toda essa região e outros estados foram missionados. Bom, aí essas equipes fizeram muita coisa. O giro às vezes durava 6 meses sem voltar para casa. Imagina o sofrimento, o trabalho, o esforço e adaptação para cada lugar é diferente. O senhor chegou a uma certa altura da vida que se tornou missionário itinerante. Sim, realmente é fascinante, é gostoso
relembrar esse tempo que eu trabalhei na equipe missionária durante 11 anos em seguida, intensamente. Com o padre Clóvis, que trabalhou 25 anos nas missões, meu companheiro. As missões começaram aqui com aqueles missionários lá, mas antes já havia missionários dominicanos e franciscanos que trabalhavam na região. De vez em quando atendiam o povo. Bom, aí as missões continuaram, mas aqueles primeiros, além das missões, tiveram também acompanhando o bispo Dom Prudêncio e depois como é que chama aquele? Dom Prudêncio foi o primeiro, né? Sim. Depois Dom Abel. Os bispos de Goiás. Sim. Bom, fizeram as visitas pastorais. Tanto assim que o padre Vicente Grillisro foi um dos primeiros que começou, acompanhou, um exemplo, acompanhou o bispo Dom Prudêncio lá para a diocese de Porto Nacional. 88 dias lá, pregando, ensinando, celebrando, preparando batizados. Fizeram 1.400 crismas, sem contar os batizados e casamentos. Só o padre atendeu 4.800 confissões. Logo também no início, logo que os missionários redentoristas chegaram, eles assumiram uma paróquia de Campinas. Nos anos de 1970, 60, ali final de 60, 70, quem acabou sendo um pároco de Campinas? Como é que o senhor vê assim essa continuidade, não é? Bom, foi um desafio muito grande. Éramos 3 padres na paróquia, além de outros que moravam conosco, tomavam conta da radiodifusora e a equipe missionária que estava lá. Foi muito bom, uma experiência de 5 anos que tive em Campinas. Tem também uma outra coisa que eu acho que ajuda a gente a aprofundar um pouquinho o olhar sobre esses 130 anos, que o senhor nos falou no primeiro episódio, que foi a experiência que o senhor fez em um campo de missão chamado Prelazia de Rubiataba. O senhor podia trazer um pouco mais de história dessa experiência missionária? Nossa característica como redentorista, o senhor sabe muito bem, é viver em comunidade. Mas como viver em comunidade numa situação dessas? Estradas péssimas, distâncias de até 200 quilômetros até outra paróquia. Como viver sem recursos praticamente? Então a gente fez assim, cada padre fica encarregado de uma paróquia. Fica lá o tempo todo trabalhando. Mas uma vez por mês, durante uma semana, de segunda a segunda, nós nos reunimos, em geral em Rubiataba mesmo, tem um centro pastoral, para oração, reflexão, estudo, também confraternização e lazer, descanso. Encontrava-se um modo, então, de viver a comunidade. E olha, foi uma experiência maravilhosa de vida comunitária. Nunca me senti tão unido aos outros como lá. Embora cada um sozinho durante um mês. Mas aquela semana reunida foi maravilhosa. Padre Henrique, nós estamos caminhando para o final desse programa, mas não poderíamos deixar de pedir ao senhor que falasse sobre Trindade. Qual que é a relação que o senhor tem com essa devoção e como que o senhor vê, 130 anos depois, a devoção ao Pai Eterno? No começo, os padres que vinham para cá, vinham de Campinas. Aqui era uma capela, um lugar pequeno, uma vilazinha, né? Talvez tivesse 50 casas, não sei. Eu vim a primeira vez lá por 1962, por aí, dei uma chegadinha, só uma visita. Não havia aquela construção do santuário, era só essa igreja atual, igreja matriz, que foi construída pelo padre Antão Jorge, um dos primeiros. 1912 foi inaugurada a igreja. Eu conheci o padre Antão Jorge ainda, lá em São Paulo. Foi pároco de Aparecida também. Bom, aí então
A devoção ao Pai Eterno é muito importante porque nos representa Deus como Pai. Nós, filhos, portanto, todos irmãos. É uma devoção teológica muito boa, tem o essencial da nossa fé. Por isso que é tão importante. E o povo que vem sabe disso e sente a presença de Deus. Padre Henrique, nós agradecemos muito a presença do senhor e eu gostaria de uma palavrinha final do senhor, porque a gente está falando de 130 anos e o senhor participou desses 130 anos um bom pedaço, não é? Sim, eu participei a partir de 1969, então a experiência de 55 anos não é pouca coisa, né? E aí houve grandes transformações. Começou a CNBB, CRB, tivemos nesses 130 anos 2 guerras mundiais. Em 64 tivemos a Revolução no Brasil, começou a ditadura, mas foi muito interessante também o Concílio Vaticano II, aconteceu nessa época. Toda a preparação, com aquele afervoramento para a liturgia, movimento operário, movimento da juventude operária. Tivemos grandes bispos, tanto no Brasil como no mundo. Um reafervoramento e preparação para o concílio. O Concílio Vaticano II aconteceu em 2 sessões. Tivemos os papas, Paulo VI, João Paulo II, né? Coisa louca. Bento XVI. Bento XVI, tudo isso. Papa Francisco. E o Papa Francisco atualmente. Quer dizer, mudanças imensas. E depois do concílio, foi interessante que todos os bispos, padres e agentes pastorais se reuniam para estudar o concílio, os documentos. Foi uma época de grande crescimento da igreja no Brasil. Que nós terminamos esse programa em grande estilo, porque o senhor fez um belo resumo da vida da igreja e da vida do Brasil nesses 130 anos. Mais uma vez, muito obrigado, Padre Henrique. Sempre às ordens. Obrigado pelo convite. No próximo episódio, nós vamos continuar destacando e aprofundando grandes desafios que os missionários redentoristas enfrentaram nesses 130 anos de presença no coração do Brasil. Até lá! Mais um dia aprofundando cada dia mais nessa devoção ao Divino Pai Eterno, conhecendo um pouquinho da nossa história. Eu espero você amanhã, aqui no Alô Devoto, para o Padre Rafael Vieira receber outro convidado e ainda acrescentar muito conhecimento nessa nossa jornada. Até amanhã. Tchau, tchau.